Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 24º Encontro de Atividades Científicas. Eu sou a Carla, sou doutora em zootecnia, especialista em economia comportamental e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre economia comportamental, um novo olhar sobre o processo de tomada de decisão. Aqui junto comigo estão o professor doutor José Francisco dos Reis Neto e professor doutor Diego Gomes Freire Guidolin. Então, quando a gente fala, sobre tomar decisões, o processo de tomar decisão é um grande desafio, entender como que funciona o comportamento humano e tudo mais. A Millennium Project, que é uma ONG global voltada a pensar nesses desafios futuros, ela coloca, que o entendimento dessa área, de tomada de decisão está aí em quinto lugar, como sendo um dos principais desafios para o futuro. Então, uma área extremamente importante. E quando a gente pensa também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles elencam aí 17 principais objetivos, para serem atingidos até 2030, a gente tem, que na maioria deles aqui, se a gente parar para pensar, todos eles envolvem aí comportamento humano. Então, até coloquei aqui, que dentro ali de consumo e produção responsáveis, e aqui eu coloco de alimentos, a gente tem um problema muito grande, importante, que é que 1/3 de todo alimento produzido no mundo, ele é desperdiçado. E muito disso acontece, dentro das nossas próprias casas, então ali das escolhas que a gente faz no supermercado, muitas vezes não são escolhas muito otimizadas e tudo mais, então entender como que funciona esse processo de tomada de decisão, vai auxiliar a gente a conseguir elaborar, estratégias mais eficientes que promovam aí mudança de comportamento. E como que nós tomamos as nossas decisões, Se a gente for pensar no nosso processo evolutivo, como ser humano, nós somos seres racionais, a principal diferença que existe entre os nossos relativos mais próximos, que seriam os primatas, é essa nossa capacidade de pensar sobre problemas, encontrar soluções complexas, para resolver problemas complexos, a gente consegue pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Então, essas características, elas são exclusivas do ser humano. E dentro dessa linha de raciocínio, os economistas, lá dentro da teoria econômica clássica, quando eles vão elaborar, modelos de predição de comportamento, eles levam em consideração essas premissas que seriam premissas dentro de um conceito aí, que eles colocam e que eles chamam do que seria esse ser humano. Ele seria comparável com um Homo economicus, que seria um ser humano 100% racional, que é meramente egoísta e visa sempre o seu próprio bem-estar, toma decisão sempre maximizando a sua utilidade. O que isso quer dizer? Ele sempre maximiza a sua felicidade e o seu bem-estar, nunca se confunde diante das decisões ali, do que é apresentado para ele, não tem problema de autocontrole e é um ser humano que não se arrepende, sempre sabe qual que é a melhor decisão a se tomar, E pensando nessas premissas aqui, que são utilizadas para modelar comportamento humano, de acordo com a teoria econômica clássica, muitos pesquisadores, eles começaram a questionar, se isso realmente conseguiria predizer comportamento humano, levando em consideração essas premissas. Porque será mesmo que a gente é assim, tão racional a todo momento, que a gente consegue sempre calcular milimetricamente, todos os prós e os contras para tomar melhores decisões, decisões que sempre precisam maximizar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Então, isso começou a ser questionado, e aí, lá por volta de 1950, o Herbert Simon, que é um economista, já ganhou o prêmio Nobel, inclusive, ele vem com a teoria da racionalidade limitada. Então, ele traz que o quê? Que o ser humano, ele não é assim 100% racional a todo o momento, Que esse ser humano, ele nem sempre visa o seu próprio bem-estar, Ele
olha assim para os outros, ele é afetado por diversos fatores no momento ali de tomada de decisão, né? Questões emocionais estão muito envolvidas nesse processo, então eles nem sempre maximizam a sua utilidade, muitas vezes toma decisão de forma que só vai satisfazer, né, ali não 100%, né, o indivíduo, mas que é uma decisão que vai ser satisfatória, simplesmente, não precisa maximizar a felicidade. Esse ser humano, eles se confundem com a forma, assim, com que as escolhas elas são apresentadas, temos problemas de autocontrole, né, então, assim, quem nunca tentou ter uma alimentação mais saudável, né, e aí vai para o aniversário, uma festinha de criança, e é influenciado pelas escolhas que estão ali apresentadas, as opções, e acaba comendo bolo, acaba comendo 10 brigadeiros, enfim. A gente tem sim problemas de autocontrole. E que tudo isso deveria ser levado em consideração nesse momento de modelar, né, modelos que vão predizer comportamento humano, né? Não tem como não levar essas premissas aqui em consideração. E aí que surge, então, essa área da economia comportamental, que é uma área interdisciplinar que surge, né, principalmente de uma fusão aí, né, digamos assim, de duas áreas principais, que seriam a economia e a psicologia, mas que hoje em dia também levam, né, muita contribuição de outras diversas áreas, como neurociência, sociologia, antropologia, o marketing, inteligência artificial, né, análise estatística de dados, enfim. Então, são várias outras áreas que compõem hoje um campo muito maior chamado de ciências comportamentais. Então, a economia comportamental, ela tem como objetivo entender e modelar as decisões dos indivíduos de forma mais próxima da realidade. Então, enquanto a teoria econômica clássica, ela visava predizer comportamentos, dizendo assim, como que o ser humano ele deveria se comportar, a economia comportamental, ela já tem o objetivo de entender como que o ser humano ele realmente se comporta, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma frase do Dan Ariely, que é um psicólogo, né, um pesquisador bem influente na área da economia comportamental, que ele coloca assim, que na perspectiva da economia comportamental, nós somos seres falíveis e frequentemente, entre aspas, né, irracionais. Estamos mais para Homer Simpson do que para Superman. Então, pensando assim num ser humano, a gente está muito mais aí para um Homer Man, né? Uma brincadeira aqui que eu trouxe, porque somos seres falíveis, então a gente toma decisão de forma equivocada, a gente se arrepende, a gente tem problema de autocontrole, né? E aí, então, surge o Daniel Kahneman, que é um psicólogo, que foi o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel na área de economia, né? Ele que escreveu o livro Rápido e Devagar, que é bem conhecido aí, e ele traz uma grande contribuição para a área, né, da economia comportamental, em que ele traz a teoria do sistema adulto. Então, de forma metafórica, né, no livro dele, ele coloca que o nosso cérebro, ele funcionaria de acordo com dois sistemas, né? O sistema 1, o que seria esse sistema 1? Ele é rápido, ele é intuitivo, né? Ele atua de forma mais inconsciente, automática, né? Toma decisão de forma associativa. Então, é o que a gente mais utiliza, né, no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões rotineiras, porque quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós tomamos cerca aí de 35 mil decisões, né, num dia. Então, a maioria das nossas decisões, 95% delas, são tomadas de acordo com esse sistema que é mais automático, associativo. E ele é muito propenso ao erro, porque ele não é um sistema crédulo, ele não é um sistema que duvida, né? Então, como ele é rápido, intuitivo, emotivo, ele age ali dessa forma muito rápida, né? A tomada de decisão ela acontece de forma rápida. Já o sistema 2 seria nosso sistema mais devagar, ele é mais preguiçoso, né? Por quê? Porque ele é o nosso sistema consciente. Então, demanda esforço, né, para que esse sistema ele funcione. Então, existe aí um maior gasto energético para que ele funcione. É nesse sistema em que a gente consegue focar, né, e se concentrar para poder tomar
uma decisão. Então, ele é o responsável por tomar decisões complexas, né? É um sistema mais confiável, é ele que duvida do que está sendo apresentado ali para ele, né? Mas ele é um sistema que demanda muito esforço, né? Gasto energético e tudo mais. Então, por isso que, entre aspas, né? Esse é um sistema que ele é um pouco mais devagar e mais preguiçoso, por isso. E aí, o sistema 1, então, que é esse sistema mais emotivo e automático, né? Como que ele funciona? O cérebro, ele vai criando, né, vários atalhos mentais de acordo com os hábitos, né? E isso vem também ao longo do nosso processo evolutivo. Ele vai criando esses atalhos para quê? Foi criando, né, todos esses atalhos, essas heurísticas, né, que são chamados aí os atalhos mentais, para garantir a nossa sobrevivência ao longo do nosso desenvolvimento, né? E a gente vai criando novas heurísticas também, né, a partir do nosso dia a dia e dos hábitos que a gente vai criando, né? Então, essas heurísticas, elas vão responder o quê? Perguntas difíceis, né? Desculpa, perguntas difíceis de forma simples. Então, é sempre baseado em regras simplificadoras, elas são baseadas na nossa experiência, nem sempre atuam de forma ali racional, de uma forma mais irracional, né, inconsciente, e são muito passíveis de erro. Muitas vezes, né, quando a gente age de forma automática, né, de acordo com esses atalhos mentais, que o cérebro já dá uma resposta rápida para, muitas vezes, que seria uma tomada de decisão mais difícil, que exigiria um esforço ali cognitivo, a gente pode ter erros de julgamento, né, e cometer aí erros na nossa tomada de decisão. E existem também os vieses cognitivos, ou seja, esses erros cognitivos, né, que acontecem, que eles são sistemáticos dentro desse processo de tomada de decisão, eles são erros que se repetem e eles são previsíveis. Então, dentro da área de economia comportamental, a gente consegue prever esses erros, né? A gente consegue trabalhar em cima, mapear esses vieses cognitivos e tentar elaborar estratégias para melhorar, né, o comportamento, fazendo com que ocorra uma modificação de comportamento, reenviesando ou então diminuindo um pouco esses vieses que acontecem diante de um comportamento que seria ótimo, né, para que a gente tomasse melhores decisões. Então, de forma bem resumida aqui, né, porque o nosso tempo está acabando, o que seriam, né, uns exemplos aqui do que nos influenciam nesse processo de tomada de decisão. A gente precisa entender que a tomada de decisão ela é sempre relativa, então a gente precisa ter um ponto de referência para que a gente consiga tomar determinada decisão. Se esse ponto de referência ele se altera, essa tomada de decisão ela também possivelmente vai se alterar. Então aí depende muito desse ponto de referência. A inércia é a opção padrão, né? O nosso cérebro ele sempre vai querer que a gente fique na nossa zona de conforto. Por quê? Porque exige muito esforço cognitivo para que a gente mude, né, aquilo que a gente já está habitualmente acostumado a fazer. Então, a nossa tendência é sempre permanecer na nossa inércia, naquilo que a gente já está acostumado a fazer. Outro ponto é o contexto, né? Então, a forma com que as escolhas elas são apresentadas para a gente pode ativar determinadas heurísticas ou vieses cognitivos que podem fazer com que a gente se comporte de determinada forma, né? Então, mudanças no contexto podem promover mudanças no comportamento. Existe o viés que se chama o viés da confirmação, que ele é muito poderoso, né? E que a gente tende a sempre absorver informações que colaborem, né, que afirmem as nossas próprias crenças, né? Por quê? Porque isso é mais fácil para o nosso cérebro assimilar. Então, não exige tanto esforço cognitivo, né? Então, esse viés de confirmação pode fazer com que a gente tenha um pouco de dificuldade de questionar as coisas, né? Aversão à perda. Então, o ser humano, ele gosta, né, de ganhar, sim, a gente gosta de ganhar, mas para a gente é muito pior perder do que ganhar. Então, a gente sente psicologicamente a perda de 2 a 3 vezes mais do que quando a gente está numa situação de ganho,
né? Então, isso influencia muito o processo decisório. O framing, então, que é a forma com que as informações elas são apresentadas para a gente, também pode influenciar a tomada de decisão. Imediato versus futuro. Nós damos muito mais, valorizamos muito mais benefícios imediatos, né, do que benefícios futuros. Então, é muito melhor, né, a gente quer ter o benefício de comer um chocolate agora, né, do que ter o benefício de esperar, não comer uma barra inteira agora, comer só um pedacinho em vários dias, para que a gente possa ter mais saúde lá no futuro, né? Por exemplo, um exemplo aqui bem simplificado. E os outros, né? As normas sociais. Os outros, eles influenciam muito também no nosso processo de tomada de decisão, tá? Então, esses aqui foram alguns poucos exemplos. Quem quiser se aprofundar mais, existem vários livros, né, que são muito legais aí de ler sobre a área, livros introdutórios sobre o tema, tá? Então, pessoal, para finalizar, eu só queria deixar essa frase aqui para vocês, que nós pensamos muito menos do que pensamos que pensamos. Então, fica aí para vocês refletirem, né? E uma próxima oportunidade, a gente aprofunda um pouquinho mais sobre o tema, tá bom? Muito obrigada.